Olá pessoal, paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre o Evangelho de hoje. Lembrando que hoje é dia 13, dia de Santo Antônio, olha só. Então chegou nesse dia da grande festa para nós franciscanos, esse santo tão conhecido no mundo inteiro, né? Até mais conhecido que Francisco de Assis, olha só. Eu não sei se você sabia disso, né? Então vamos meditar a leitura de hoje. Eu vou usar a leitura de hoje da liturgia, tá? Normal. E depois a gente vai conversar, porque as paróquias que têm Santo Antônio como padroeiro têm as leituras próprias, né? Porque é o grande dia, os lugares franciscanos têm a leitura, o evangelho, a primeira leitura, salmo, segunda leitura, tudo uma liturgia própria, né? Mas você que não é da maioria aqui que participa, penso eu, nesse canal, não é de paróquia franciscana, então você vai ler, vai meditar as leituras do dia corrente. É uma memória, né? Para nós é uma festa e para as outras demais igrejas, paróquias, é uma memória de Santo Antônio, memória de Santo Antônio. Antes da gente adentrar no Evangelho, se você quiser contribuir com esse canal, está o link embaixo, tanto para a animação vocacional Capuchinha e também para a manutenção desse canal. Agradecer a Sueli, o Rodrigo e o Arrito que já contribuem com este formato de evangelização. Muito bem, dia 13, sexta-feira, o Evangelho Mateus 5, 27 e 32. Vamos assim seguir e vamos rezar aí por todas as comunidades que hoje festejam este grande santo, né, esse grande sábio aí, seguidor de Francisco de Assis, aí no século XIII, e que foi modelo para toda a ordem, para toda a igreja. Vamos lá no texto de hoje? Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos seus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos seus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, esse discurso do Senhor falando sobre o adultério, falando sobre a questão dos desejos do coração, é justamente para romper qualquer situação ou mentalidade hipócrita, né, que era muito comum naquela época. O que é uma mentalidade hipócrita? É dizer com a boca aquilo que não se vive, nem com o dedo. Se diz uma coisa e se vive outra. Então, esses grupos daquela época, religiosos, eles se achavam melhor do que os outros e que se pensavam puros, porque realizava tudo certinho, o rito, né? Entendiam da lei, da doutrina, sabia tudinho. Mas não vivia na prática concreta aquilo que foi ensinado pelos antigos. Dizia uma coisa pela boca e vivia outra coisa. Ou seja, hipocrisia, mentira, farsa, né? Raça de víboras, como diz o Senhor. Então, esta linguagem nossa, aquilo que eu falo, às vezes é muito enganador. E muitos podem cair nisso. E aí podemos cair porque o outro fala bonito e eu acabo acreditando nele. E aí ele começa a explorar isto, né? E aí nós temos os abusadores espirituais, né? Que nós já vimos aí em vários lugares, no meio evangélico, espírita e mesmo no meio católico, né? Que mostrando-se sábio, detentor do conhecimento de Deus, passam tantas normas e regras
para ter um séquito ou um grupo de fãs, né, que agregue a ele, né? Ou seja, que dê um retorno financeiro, né, às vezes também. Mas aqui tem que prestar atenção, né? A gente precisa sempre, né, às vezes fazer críticas no sentido positivo ou no sentido de se perguntar. Então, primeiramente, tem esse perigo externo, né, de cair nessas hipocrisias. E depois o perigo interno. Sim, nós podemos, de repente, por frequentar, por viver mais, achar que nós somos bons, né? Nós somos melhor do que os outros. Isto aí é um grande perigo. E aí essa fala do Senhor é justamente para trincar isso. Não existe um homem sequer, né, que seja isento de finitudes e pecados. Não existe, porque a nossa condição ela está enferma devido ao pecado cometido pelos nossos primeiros pais. Mas a graça de Deus está do nosso lado, nesse sentido de nos fortalecer e nos revigorar para que a gente não viva a partir dessa doença, né? O Senhor já nos libertou e aí Ele vai nos libertando à medida que nós vamos dizendo nosso sim. Se nós não dizemos nosso sim na prática, na vivência, aí começa todo o processo de danificação, né? Vamos dizer assim, de ação danosa à nossa própria caminhada, à nossa própria pessoa, ao nosso coração, à nossa mente. E aí Jesus conta isso, fala disso justamente assim. Vocês estão falando aí que vocês vivem aí certinho, os ritos, tudo bonitinho, mas no coração de vocês tem isso, né? O Senhor conhece o homem por dentro. Então ele dizia para os fariseus, né? Vocês estão louvando eu pelos lábios, vocês estão dizendo, né? Depois vai ter aquela cena da mulher pega em adultério, né? Vocês ficam condenando ela, mas no coração de vocês está cheio de adultério. Isso tudo, esses desejos que vocês cultivam no coração, vocês vivam a capa, né? Dizendo que não tem isto, mas todo ser humano carrega dentro de si contradições, sombras, que precisam ser iluminado pela graça de Deus. Quanto mais eu nego o que eu tenho, mais eu me torno aquilo que eu nego, né? Isso é uma realidade que, se a gente não tomar cuidado, toma conta da gente. Então, se o teu olho leva a pecar, se o teu olho está incomodando você, ou está ocupando a sua vida com coisas que não te elevam, mude de postura, né? Esse negócio de arrancar e joga para longe, quer dizer o quê, né? Converta-se, né? Ou seja, é um virar-se. Se você está para cá, só fica aqui, então aprume, né? Mude de direção, para que você vá se tornando saudável. Então joga para fora, ou seja, joga aquele comportamento longe e começa a se comportar direito. Porque sempre vai estar ali a possibilidade de fazer o mal, como também de fazer o bem. Agora você fala, não, eu não tenho esses desejos de mal. Mentira, é mentira. Se você pensa, ele está mentindo para você, eu também estaria mentindo para mim, né? Temos sim, às vezes, vontade tremenda de fazer o mal, sim, para o outro, de vingar, de falar, de ter inveja, de ter preguiça, tudo misturado. A diferença é se nós vamos dar realmente realização a isto ou não. Então a gente não pode achar que a gente é melhor do que os outros, porque nós carregamos todas essas maldades, possibilidades de maldade no nosso coração. Se alimentamos elas crescem, né? E elas acabam sendo realizadas. Se mentimos, se falamos que o pecado não está em nós, somos os maiores mentirosos e a verdade não está conosco, né? Porque nós precisamos do auxílio da graça sempre. Isso não é para deixar a gente para baixo, mas é para falar da nossa realidade concreta de ser humano. Somos capazes de fazer atrocidades, eu e você. Somos capazes. E se mantemos de pé até agora, é por graça de Deus. E assim devemos manter confiantes no Senhor, que Ele vai nos sustentar. Então vigiai, tirai o olho, jogai para fora, virar, né? Arranca o pé, arranca a mão, nesse sentido de mudar de direção, mudar de postura, para que a graça atue em nós. Muito bem, lembrando nosso grupo de leitura, né? Tem um link abaixo, estamos lendo este livro, tá? Deixa lá para você participar comigo. Até mais com Deus, Deus te abençoe. Paz e bem.